ministro do STF não pode ter atuação político-partidária, né? Não pode. A reportagem vem citando como algo positivo, né, todas as atuações, todos os movimentos políticos do Alexandre de Moraes. É absurdo. Meus caros, a verdade incomoda quem vive de mentira. E a esquerda odeia ser exposta, porque vive de histeria, fraude e vitimismo. Mas cada clique seu é um sopapo na fuça dessa patrulha ideológica. Então, antes que a censura avance, curta, comente e compartilhe. Mas sobre a reportagem do Globo de hoje. A reportagem do Globo de hoje é um libelo. Eu vou ler aqui o título, deixa eu ver o título Ação e Reação. Diante da pressão por anistia, Moraes busca classe política e amplia acenos enquanto modula decisões. É um libelo em defesa da atuação político-partidária do Alexandre de Moraes. Desde lá, em 2021, aquela visita que ele fez acompanhando Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin ao Congresso Nacional para interferir na PEC do voto auditável, a reportagem vem citando como algo positivo, né, todas as atuações, todos os movimentos políticos do Alexandre de Moraes. É absurdo. Vou ler alguns trechos. Com a intensificação do movimento pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes tem feito movimentos interpretados por parte do Congresso e da própria Corte como uma tentativa de alcançar demonstrações de apoio. A articulação envolveu jantares com políticos, visita ao parlamento e até decisões recentes que indicariam uma inflexão nas punições impostas aos envolvidos nos ataques. E aí o Globo inclui na matéria o que o jornal pretende que seja um elogio ao ministro do STF. Cita lá o Michel Temer. Responsável pela indicação de Moraes ao Supremo em 2017, Michel Temer avalia que a boa relação com a classe política é uma marca da atuação do aliado. Aí, de novo, ministro do STF não pode ter atuação político-partidária, né? Não pode. Mas aí o jornal carioca, o Globo, elogia a aproximação de Moraes com o mundo político. Mais um trecho da reportagem, né? Aí fica claro como o Globo considera o Alexandre de Moraes um sujeito bacana. No mês passado, ele decidiu tirar da prisão a mulher responsável por pichar uma estátua durante os atos golpistas, 2 dias após o ministro Luiz Fux questionar a pena de 14 anos que pode ser aplicada a ela. O movimento foi visto como uma forma de aplacar críticas de que as punições a investigados que depredaram prédios públicos durante os atos do 8 de janeiro têm sido excessivas. Além disso, o ministro, tão bonzinho, esse é por minha conta, autorizou na semana passada que 24 parlamentares visitem o ex-ministro Walter Braga Neto na prisão. O general, que foi vice na chapa de Bolsonaro na eleição de 2022, está preso desde dezembro. E aí continua. E essa não é a primeira vez que o ministro mergulha na política. Meu Deus, como é que um jornal pode considerar normal e legal o ministro do STF mergulhar na política? Isso é contra a lei. É contra a lei. E aí vai lá. Mergulhou na política para conseguir respaldo diante de pressões contra a corte. E aí vem, em 2021, aí cita aquela visita para derrubar a PEC do voto auditável, e aí outro exemplo lembrado por auxiliares do STF como demonstração da habilidade política de Moraes foi a guerra aberta contra o X, empresa do bilionário Elon Musk. Então, essa reportagem poderia ser uma reportagem, tirando, claro, umas palavrinhas aqui, umas expressões dali, poderia ser uma reportagem de denúncia, que seria o correto, contra a atuação política do Alexandre de Moraes, mas não. É uma reportagem de elogio à atuação política do sujeito. Então,
Faltou ao Globo lembrar o que está escrito lá no artigo 39, na lei do impeachment, lei 1079, né, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Exercer atividade político-partidária é crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal e isso deve ser punido com impeachment, com afastamento. Querem outros pontos desse artigo que também poderiam levar os ministros, vários deles, a processo de impeachment? Alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Quantas decisões o STF já reviu sem que houvesse nenhum movimento de recurso ou coisa desse tipo? Por conta própria, porque resolveram ali, entre eles, né? Vou pegar isso aqui e vou mudar essa minha decisão. Outra, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Meu Deus, quantas e quantas vezes. O Alexandre de Moraes é tudo, ele é vítima, ele é investigado, ele é suspeito na causa, mas ele está ali julgando. Gilmar Mendes, lá com o Joseph Barata, lá também. O Dias Toffoli, Cristiano Zanin, né, todos eles. E proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Max, é uma infinidade. Esse artigo 39 da lei de impeachment, os ministros, vários ministros do STF, eles se enquadram em todos os pontos desse artigo. E aí a nossa imprensa, eu estou batendo nessa tecla porque o que mais me revolta, e eu tenho certeza de que nós não teríamos todos os arbítrios, abusos e ilegalidades que o Brasil tem enfrentado desde 2019, se a gente tivesse uma imprensa de verdade. É inacreditável que a nova velha imprensa ache positivo e ache normal que o STF pressione com chantagem, faça ameaça e atue politicamente. E não é de agora, né, Lacombe? Porque a gente percebe já há algum tempo no Brasil, você tem os ministros do STF delimitando aquilo que pode ou não pode ser dito no Congresso, né? A questão, por exemplo, do voto, né, a contagem pública dos votos, a questão do voto impresso, do voto auditável, isso também já foi uma linha vermelha que eles traçaram e o Congresso hoje ele não pode falar de certos assuntos, tá? Por quê? Porque senão ele recebe uma visitinha, né, do Barroso, uma visitinha do Alexandre de Moraes, aquela visitinha amigável, né, com um acordo que eles não podem recusar. E, no final das contas, não importa se a maioria da população brasileira quer ou não quer que algum assunto entre ou não entre, né, em discussão no Brasil. O que importa é se o ministro do STF vai permitir ou não. Então, isso é claramente uma violação constitucional. Os três poderes são autônomos e independentes entre si. Ou seja, o Congresso tem autonomia para legislar. Então, o Congresso pode votar qualquer lei e pode tirar, né, impedir qualquer lei que seja votada lá, que ele pode derrubar qualquer votação de lei. O STF não tem nenhuma jurisprudência sobre isso, sobre o que é ou deixa de ser decidido no Congresso. Isso é completamente absurdo, isso não existe. Porque se o STF pode impedir que alguma lei seja votada ou vir com alguma lei para que o Congresso vote, então, na verdade, quem está fazendo ou desfazendo leis é o STF. Né? E esse não é o papel do Judiciário. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem vários assuntos que hoje são proibidos de serem debatidos no Congresso. Tá? Então, esse é um ponto já completamente absurdo. Só aí você já acaba com o mito dos três poderes no Brasil. Não tem mais. Tá? Você tem um superpoder, que é o Judiciário, e você tem dois poderes subalternos. E se algum parlamentar ousar colocar em pauta, né, um assunto que os ministros não queiram, o que vai acontecer? Igual está acontecendo com o Hugo Mota. Você coloca lá investigação, você começa a fazer operação, né? E aí, o que o parlamentar faz? Ele recua. Ele recua. E assim tem sido no Brasil.
Aí você vê, agora, o Hugo Mota, e nós cantamos essa pedra semana passada. A gente avisou aqui, essa história do Hugo Mota, né? O Marco Antônio também falou no Fio Diário, essa história do Hugo Mota viajar para o exterior e permitir votações para quem está fora de Brasília, né? Votações aí remotas no Congresso esta Semana Santa, e dizendo que só vai pensar em anistia na próxima semana, depois da Páscoa, essa história foi para dar tempo exatamente para os ministros fazer o que eles estão fazendo agora, que é o quê? Intimidando parlamentares para que retirem as assinaturas deles no pedido de urgência do PL da anistia. Então, e isso é o quê? Que tipo de atuação? Isso é atuação de ministro do STF? Isso é atuação do judiciário? É óbvio que não é. Então, só aí você já tem uma série de irregularidades, uma série de crimes que são passíveis de impeachment. Então, é muito absurdo. Enquanto não houver impeachment de ministro no STF, o Brasil não vai conseguir se ajeitar. Não vai, porque sempre vai bater na mesma tecla. Você pode conseguir, né, o melhor projeto de voto público e contagem pública dos votos. Você pode conseguir, né, o melhor projeto econômico. Você pode conseguir o melhor projeto cultural, educacional, o que quer que seja. Se os ministros do STF acharem, né, e a gente sabe muito bem que tem gente por trás deles também, né? Se eles acharem que não tem que botar e fizer pressão no Congresso, não anda. Não anda. É assim que acontece agora. E aí a gente entra em outra questão, que eu acho que está na pauta também, Lacombe, que é a questão do Chiquini ter sido lá, o Jeffrey Chiquini, né, um dos advogados Kid Pretos, ter sido negado a intimação de testemunhas de defesa. Ou seja, não tem mais direito, não tem mais julgamento. Isso não é julgamento. O que os ministros fazem hoje, principalmente o Alexandre de Moraes, não é julgamento. Como é que você vai julgar alguém e o advogado faz lá o pedido de testemunha de defesa, os pedidos são negados e a justificativa é o seguinte: 3 ministros teriam dito, né, não oficialmente, de que foi muito boa a decisão do Alexandre de Moraes, porque isso era uma artimanha para prolongar o processo. Quer dizer, agora você ter uma testemunha de defesa é uma artimanha para prolongar o processo. Você não tem mais direito a ter testemunha de defesa no Brasil. Dependendo de quem você seja, dependendo do assunto que está sendo julgado. Enquanto que outros, né, como o Chiquinho Brazão, que mandou matar a Marielle, aí não tem problema, né? Aí não, ele tem um problema grave de saúde, prisão domiciliar. O Clezão tinha um problema grave de saúde. Foi ignorado por meses, até morrer na cadeia. O Daniel Silveira teve um problema grave de saúde nos rins. Ignorado, já disse que vai ter que cumprir a pena completa. Então, o Brasil hoje é isso. A gente falou dela outro dia aqui, a dona Adalgisa. Adalgisa, exato. Ela tem uma arritmia cardíaca e um quadro de depressão grave. O pastor Jorge Luiz dos Santos, 59 anos, tem problemas cardíacos severos. Continuam presos. Aí você tem o duplo padrão não só em relação a isso, né? Porque o Chiquinho Brazão apresentou lá um laudo médico. Opa, tá liberado, vai para casa. A lei vale para ele, né? A Débora Rodrigues dos Santos, com filhos pequenos, quanto tempo demorou para ter direito à prisão domiciliar? E mesmo assim foi só por causa da pressão. Não, e tem outro caso, até o Alan colocou no nosso grupo hoje, Juliana Gonçalves Lopes Barros, o Alan escreveu um artigo sobre isso para a revista Timeline, 34 anos, também envolvida no 8 de janeiro. Ela tem uma filha de 7 anos, são 3 filhos, um já com 17 anos, uma filha de 7 e um filho de 8, um dos filhos com quadro grave de asma. Mas o Alexandre de Moraes acha que o filho pequeno não precisa da mãe por perto para ser criado. Nem uma criança com quadro de asma grave. Mas aí estão liberando traficantes, mulheres ligadas ao tráfico de drogas, estão sendo liberadas porque têm filhos pequenos. Adriana Anselmo, foi primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, condenada. A Débora nem condenada tá. A Adriana Anselmo estava condenada por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas tem filho pequeno. Liberaram.
Cara, isso não existe. É uma piada. E outra, ninguém falou nada da turma do Lula, nem a Aniele Franco, Exato. sobre a liberação do Chiquinho Brasão para prisão domiciliar. Não posso tocar. Não, tô brincando, é o PT. O PT falou assim. É medo do Alexandre de O Moraes? PT meteu o apito. Fala baixo, não fala desse assunto. É medo, né? Com certeza. Eu tô esperando a Aniele Franco falar alguma coisa. O PT falou assim, ó. Não fala nada não. Os caras tiveram, meu irmão, o negão tarado do WhatsApp dentro do governo, comeu geral. O nego, pô, reclamou lá, brigaram. As feministinhas não falaram porra nenhuma. Falaram nada, né? Tipo, se o maluco fizesse suruba ali, forçada com a galera, com aquelas roupas meio loucas, de preto, assim, dando chicotado, as feministas iam falar assim, não, mas aí que houve um problema. Né? Só arranca os cabelos quando tem que inventar alguma coisa do adversário. Isso é histeria pura. A gente não bate bem na cabeça. Se esse conteúdo prestou para alguma coisa, não seja preguiçoso. Clique em curtir, comenta e compartilha. A verdade precisa de alcance. E alcance depende de ação. Mas o algoritmo só entrega se você se mexer. Então ajude essa mensagem a furar a bolha e irritar quem precisa ser irritado. A verdade agradece. E os canalhas que lutem